Jornal da CBN Cuiabá. Terça-feira é dia de receber por aqui a advogada e consultora política Mariana Bonjour. Finalizamos, hoje a nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, mas ainda tem, agora mais do que nunca, né, Mari? Tem muito assunto pra gente discutir. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Cami. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. De volta, terça-feira. Infelizmente, eu não consegui participar em razão de uma agenda, estava em horário de voo, então não consegui participar. Peço desculpas a quem, de alguma forma, a gente quebrou a expectativa de um programa, mas aqui hoje, retornando com um assunto importante, um convidado super especial, falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, Cami, é o Paulo Júnior, ele que é fundador e é CEO da Politique, empresa de tecnologia especializada no setor político. Tem 16 anos de experiência como consultor político, combina um pouco a paixão, pela política e tecnologia para desenvolver soluções inovadoras que transformam campanhas eleitorais no Brasil. Acho que ele já está aqui conosco, Paulo? Paulo, bom dia. Bom dia, é um prazer, Mariana, estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre política e sobre tecnologia. Algo que eu sou apaixonado e que tem movido nos últimos anos aí toda a minha trajetória. Perfeito, muito obrigada, Paulo, por topar participar aqui do programa. Tenho certeza que vai ser muito produtivo aí para os nossos ouvintes. E vou começar aqui, mas Cami, Pedro, Thaísa, todo mundo fica à vontade para interferir, fazer algum questionamento para o Paulo. Eu que sou fã do Paulo, eu utilizo, já fazendo até uma propaganda aqui, eu utilizo a ferramenta que ele desenvolveu, Eu acredito muito que a tecnologia está aí para ser utilizada, essas ferramentas para nos auxiliarem. Antes de conhecer o Paulo, eu fazia tanta coisa manual, perdia meu tempo, coletando alguns dados, fazendo algumas tabelas, e aí hoje ele facilita a minha vida 100%. Eu acho que a tecnologia, Paulo, também é isso. É otimizar um pouco para que a gente foque estritamente no que é necessário, Não perca o tempo. Você pensa que é isso? Tecnologia é auxiliar a gente a focar, centralizar no que de fato é importante? Perfeito, eu acho que a gente tem que gastar tempo com o que é extremamente necessário. A tecnologia veio para isso, Mariana? Para realmente a gente poder gastar tempo no que a gente precisa e tirar essa burocracia de lado, Eu que sou seu fã, Quero voltar aqui para dizer que eu que sou seu fã, acompanho seu trabalho já há algum tempo e para mim foi uma honra poder participar aqui hoje. E saber que eu consegui também ajudar você nas campanhas que você atua, em todo o seu trabalho aí, dando mais dinamismo. E foi assim que nasceu o Politique, através dessa busca pela essa inovação, para a gente poder ter tempo para fazer o que precisa ser feito, Então, lá em 2016, foi quando nasceu o Politique, justamente pensando nisso. Eu buscava esses dados manuais lá no TSE, os dados são públicos, mas é muito difícil quando você pensa em ter esse detalhamento, quando você pensa em saber quantos votos um candidato teve num determinado local de votação, num determinado bairro. E aí eu desenvolvi uma ferramenta que era para um uso próprio e, graças a Deus, hoje a gente tem ajudado pessoas no Brasil inteiro, não só pré-candidatos, candidatos, assessores, mas um público geral aí. Hoje nós temos mais de 75 mil pessoas utilizando as nossas soluções. Então é um prazer muito grande a gente saber que colaborou para que isso venha acontecer. E a tecnologia, eu acho que está aí justamente para isso, para que a gente possa utilizar e se beneficiar dela, para a gente poder ter o maior número de insights possíveis, para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. Perfeito, Paulo. E você falou que é desde 2016, Eu nem sabia, tudo bem que era para uso próprio, mas o que fez, Você, logicamente, acho que até você, como consultor político, era a sua necessidade de otimizar essas informações e não fazer a busca manual. E como que foi essa de certa forma, essa ida sua para um foco maior na tecnologia? Você há 16 anos é consultor político, trabalha com política, mas como que foi esse movimento? Exato. Acho que talvez seja essa palavra que eu estava buscando, de você deixar mais essa parte, de consultoria para focar em ferramentas, em de fato desenvolver alguns produtos que vão auxiliar não só você e sua equipe, mas também aí você falou 75 mil pessoas que trabalham com política e com certeza são ajudadas com as ferramentas que vocês desenvolveram.
Perfeito, Mariana. Na verdade, essa troca de lados, vamos dizer assim, aconteceu justamente quando tomou uma proporção muito grande, né? Como eu disse, eu fazia isso para mim, porque quando a gente vai fazer o detalhamento de votos de um candidato, eu demorava muito tempo. E aí eu fazia do meu candidato, dos candidatos que eu trabalhava, e mais 2, 3 candidatos. Porque era muito difícil. E aí, quando a gente conseguiu, na verdade, teve um amigo, que hoje é meu sócio, falou, eu vou te ajudar, e aí começou a dar mais dinamismo. E aí eu consegui até tocar mais campanhas, porque a gente tinha acesso a informações de mais candidatos. E aí isso foi muito importante nessa transição. Mas em 2020, quando nós começamos a tracionar, né, o político, quando virou uma empresa, quando realmente começou a ter acesso no Brasil inteiro, aí eu tive que fazer uma escolha. Em 2020, inclusive, eu vim candidato na cidade de Barueri, São Paulo, fui o mais votado do partido, não fizemos a cadeira, e graças às soluções que nós temos no político, eu consegui ter 1.308 votos, fui o 46º mais votado da cidade, mas aí eu tive que tomar uma decisão. Logo em 2000, pós-eleição, eu tomei a decisão de realmente estar do outro lado, podendo ajudar profissionais, né, que fazem consultoria, profissionais do marketing e candidatos a alavancarem as suas candidaturas através das ferramentas que nós desenvolvemos. Então, em 2020 foi onde eu tive essa virada de chave, falei, não, acho que eu preciso cuidar um pouco mais dessas ferramentas, porque com essas ferramentas a gente pode potencializar o resultado de muitos candidatos no Brasil inteiro. E sem contar que essa profissionalização, né, uma profissionalização que ela tem vindo, crescido muito nos últimos anos, e vai ser fundamental aí, quem tiver à frente, quem profissionalizar as suas campanhas, certamente vai ter um resultado muito melhor. Perfeito. Paulo, eu queria só para a gente contextualizar também os nossos ouvintes, como funciona não só, né, a plataforma que vocês desenvolveram, né, a Politique, mas também outras que fazem esse mapeamento. Queria que você explicasse um pouquinho aqui para as pessoas entenderem de fato, na prática, o que são esses dados, né? O que você, de fato, a plataforma facilita? A gente está falando aqui extrair, né? de facilitação, que a gente ganha tempo, né, não fazendo manual, mas o que é isso, né? Explica um pouquinho o que de fato a gente consegue otimizar o nosso tempo com o uso dessa plataforma e de várias outras que a gente, né, tá falando da sua em específico, mas a gente sabe que tem várias outras também, ferramentas que auxiliam aí num projeto político. Perfeito, Mariana. Esses dados são fundamentais para a gente usar numa campanha eleitoral. Por exemplo, nós sabemos a votação das eleições passadas nos faz ter um planejamento para o futuro. Então, eu saber quantos votos cada candidato teve em cada bairro, em cada escola, ou um deputado saber quantos votos ele teve em cada município, isso vai fazer com que ele seja mais assertivo no futuro. Então, ele consegue analisar o passado e planejar o futuro. Com esses dados que são os votos passados, eu consigo também ter normalmente o perfil dos eleitores. Então, quem são os eleitores de um determinado bairro? São mais homens, mais mulheres? Qual a faixa etária desses eleitores? Qual o grau de escolaridade? Então, todas essas informações, elas vão fazendo com que o candidato segmente e seja muito mais assertivo na hora de construir uma narrativa, na hora de fazer uma projeção de um planejamento. Então, são informações essenciais para qualquer candidato. Além disso, possibilita esse cruzamento das informações, né? Dos votos com o perfil eleitoral, com hoje o que a gente fala muito, né? De construir base de dados. Então, de ter a sua própria base de dados. Quem são as pessoas que eu estou atingindo? Quem são os eleitores que se engajam com a minha causa, com a minha bandeira? Quem são as pessoas que estão próximas a mim? Então, as ferramentas hoje possibilitam que os candidatos, hoje pré-candidatos, tenham todos esses dados unificados para que possam tomar melhores decisões. Tudo isso de maneira automatizada. Porque não adianta a gente ter um dado, mas não ter o outro. Poxa, adianta eu ter o perfil do eleitor, mas eu não saber como foi a votação lá. Então eu preciso cruzar um dado com o outro para que a gente possa tomar decisões mais acertadas. Então, desde pesquisas eleitorais, desde perfil eleitoral, desde os votos das eleições passadas, tudo isso é extremamente importante para eu planejar o meu futuro. Muito bom. Tem até acho que eu já contei isso para o Paulo, tem um cliente meu que ele anda com o aplicativo do Paulo na mão, aí quando ele vai conversar com alguma liderança, né, para fazer ali,
para combinar alguma coisa para a campanha, aí a liderança fala, eu consegui 300 votos para fulano na eleição passada. Aí ele, uai, mas o fulano no bairro só teve 100, como que você conseguiu 300? Pega Então, no pulo. Então não tem como, não precisa mais ficar com planilha, buscando no site do TSE, a pessoa abre aqui o aplicativo fulano de tal, no bairro tal, em Cuiabá, mas 100 votos, como que você conseguiu 300 aqui, né? Então é bom também até nessa parte de articulação, de você conseguir apoio em bairros para ver quem de fato trabalha, quem não trabalha, né? Eu quero Pegar o mentiroso eu quero no meus pulo. 150 votos. A conta não tá batendo. Exatamente isso, Mariana. Eu costumo falar que a gente tem, as lideranças, elas são profissionais, né? Na hora de vir falar como pré-candidato. Então, na hora que ela vem ali para falar quantos votos ela deu, ela sempre fala um número exorbitante. E aí depois, quando você abre o aplicativo, que você faz lá 2 cliques e fala, nossa, mas o candidato não teve isso, ela fala, não, é que a urna teve um problema, é que me roubaram, é que... Aí existe várias desculpas, né, para dizer que não foi bem aquilo. Mas a gente consegue ser muito assertivo. E é exatamente isso. Antigamente, a gente não tinha essas informações. E aí a liderança vinha e falava assim, não, eu te dei 200 votos. O cara ganhou a eleição, ele tinha que acreditar que aquela liderança tinha dado os 200 votos para ela. E era simples assim, deu os 200 votos. Quando, na verdade, hoje a gente consegue ter esses dados detalhados de forma mais organizada, fácil, rápido, para a gente combater. E também traçar uma expectativa, né? Porque a gente sabe que eu já vi candidato perder por pouquíssimos votos, por 1 voto, até pela idade a gente vê candidatos perdendo. Então, uma liderança que promete um número de votos e depois não cumpre, ele atrapalha todo um planejamento. E numa campanha eleitoral, a eleição a gente sabe que só são de 4 em 4 anos. Então, se a gente perder uma oportunidade, ela vai demorar 4 anos para voltar, para eu disputar novamente. Então, a gente não pode admitir um erro. Um erro desse pode ser crucial e pode custar a campanha de um candidato. Agora, Paulo, você citou, né, a importância da tecnologia, já mencionando o aplicativo que a Mari acabou de colocar aqui, essa experiência. A partir de que dados você tem ali a apuração dos perfis? A partir de que informação? É através de pesquisas que são realizadas e colocadas disponíveis ali no TSE? Como é que funciona essa, digamos, absorção desses dados para o aplicativo? Perfeito. O aplicativo para detalhamento de votos, né, a gente extrai esses dados do TSE, então os dados das eleições passadas, hoje o aplicativo tem os dados desde 2012 para cá, e já na plataforma a gente tem o perfil do eleitor. O perfil do eleitor também é baseado em dados do TSE, tá? Com base nos títulos de eleitores. Então o TSE ele disponibiliza lá um arquivão gigantesco que muitas vezes nós que não atuamos diretamente na tecnologia não conseguimos abrir. A gente que não tem um conhecimento, e até eu quero trazer aqui depois um dado muito importante, que da maioria dos municípios são municípios pequenos, a gente não tem esse acesso. Então o TSE vai lá e dá um arquivo gigantesco que fala assim, ó, tá aqui o perfil dos eleitores aí do seu município, do seu estado. E a gente não sabe detalhar aquilo. Então o que nós fizemos foi organizar esses dados para que você possa ver dentro de um bairro, dentro de um local de votação, aquele perfil eleitoral. Então, muito fácil, basta dar 2 cliques e eu sei qual os eleitores daquele bairro. Se é mais homem, se é mais mulher, e eu consigo ir filtrando. Homens de tal faixa etária, qual a quantidade, qual o grau de escolaridade dessas pessoas. Então, nossas bases de dados são sempre do TSE, que é o que mais importa para o candidato. E eu sempre falo que o grande segredo, Paulo, da comunicação política é esse poder de segmentação, né? A gente criar estratégias para segmentar públicos. Então, agora, uma eleição municipal, cada região, cada bairro específico tem o seu problema, né? Então, é você saber falar para aquele público e isso auxilia muito, saber quem que é o tipo de pessoa, até na hora de você fazer um discurso, né? Vai reunir quem que são as pessoas ali daquele bairro, o que eles estão precisando, né? Quem é mais mulher, tem que focar, fazer um discurso mais voltado para isso. Então, isso, de fato, é uma mão na roda para quem aqui, né, planeja, faz todo o planejamento estratégico de uma campanha, ter essas informações, porque, de fato, é mais certeiro, né, Paulo? O resultado, ele pode vir com uma eficácia maior. Perfeito, Mariana. E aí a gente vai começando a cruzar os dados, né? Porque se eu tenho uma pesquisa, ou se você é um candidato a vereador, ou se você é um candidato
a prefeito de uma cidade menor e não vai fazer uma pesquisa, mas tem que ter alguém ali rodando para escutar o eleitor, saber qual é a preferência daquele eleitor, saber o que aquele bairro, né, está precisando, para que você possa até montar o seu plano de governo e para que você possa fazer um discurso mais alinhado. Porque a gente costuma dizer muito, né, Mariana? Não adianta nada, o bairro está precisando tanto de saúde e eu chegar lá e falar de segurança. Não é o que eles querem ouvir. Então, a minha mensagem não vai ser assertiva. E aí eu vou falar só por falar. Então, quando a gente fala segmentado, assertivo, certamente o seu resultado vai ser muito maior. Me surgiu uma curiosidade aqui, Mari, acaba fugindo um pouquinho da sua pauta, mas é que eu lembro, o Paulo está falando para a gente, né, sobre essas ações um pouco mais voltadas para candidaturas, né, para as eleições, enfim. A ferramenta, ela consegue também extrair ou fazer outros tipos de levantamentos relativos aos mandatos, por exemplo? Eu lembro que muitas vezes, né, até lá no Media News a gente chegava a fazer algumas matérias assim, no sentido... Veja o ranking de quanto gastou os deputados com passagem, com combustível. Menino, isso dava muito trabalho, Paulo, muito trabalho. Era para fazer uma materiona lá, quem é o deputado mais gastador, o mais econômico, enfim. E aí a gente tinha que entrar em cada uma daquelas planilhas para relacionar ali gasto com combustível, gasto com, sei lá, campanha, publicidade. Era um negócio muito trabalhoso, né? Até você ter ali o número exato, né? E aí a gente fala, por exemplo, aqui na bancada de Mato Grosso, né? Se a gente estiver falando na Câmara Federal, por exemplo, 8 deputados, mas imagina isso em São Paulo, não sei. A ferramenta, ela consegue extrair também esses dados, levando em consideração ali uma planilha X, ou é mais voltada mesmo para esse foco da eleição? Não, hoje as nossas ferramentas, elas estão mais voltadas aí para o candidato ou mandatário, então nós não temos essa parte ainda, mas já ficou aqui uma dica e certamente aí, como nós estamos sempre antenados e sempre querendo evoluir, o que eu falo muito aqui é que a nossa empresa, a nossa diferença é que a gente não para no tempo. A política ela é muito dinâmica, né? Costumo dizer muito. E a gente tem uma frase, né, dizendo que a política é igual nuvem, né? Você olha tá de um jeito, quando você olha já tá de outro. Então, as empresas que trabalham voltada para o setor político precisam ter também esse dinamismo. Então, a gente está sempre evoluindo, trazendo uma coisa diferente. E certamente agora eu vou olhar aí, sim, esse lado que é para atender vocês. Que não a classe política vai precisar desses dados, mas não é preguiçosa, o jornalismo também é muito importante. Otimizar, isso aí. Otimizar o trabalho. Usar seu tempo com coisas mais, né? É o que nós falamos no início. A gente precisa usar o nosso tempo de forma mais assertiva. Poxa, se você tem uma ferramenta que já te traz todos esses dados de forma simples e rápida, você economiza tempo e pode fazer outra coisa que vai ser muito mais importante, vai agregar muito mais. Mas precisa usar a tecnologia para isso. Tá lá, já fica aí a minha sugestão, então, para o Paulo. Porque, às vezes, escrever a matéria ali, né, Thaisa, rapidão, mas até eu pegar e levantar a capivara do sujeito... Dos dados aí... demora demais. Mas, Mari, fica à vontade aí para seguir. Nós vamos conversar mais sobre isso. Então, vamos embora. Que aí depois tem dá com royalties da Camila. Ela vai ficar de olho, Paulo, se você vai desenvolver essa ferramenta aí. Ela vai ser minha parceira, ela que vai descrever. Ela que vai descrever o projeto. Tá lá. Ai, arrasei, Mariana. Muito obrigada por essa oportunidade. De 9h28, a gente ainda tem alguns minutinhos antes do repórter. Fica à vontade. Paulo, voltando um pouco à questão de tecnologia, a gente tem, logicamente, os benefícios, né? Igual a gente estava falando, otimização de tempo, essa transparência, mas acho que vem de um outro lado também, e muita gente, quando eu ofereço ou, né, indico alguma ferramenta, vem essa questão de alguns desafios éticos também, LGPD, privacidade, que elas sempre me perguntam, né? Porque eu sei que também tem ferramentas de disparo, por exemplo, de mensagens, que você... Eu acho que na sua até tem base de dados, né? Você ir alimentando ali base de dados. Como que você vê, né? Essa parte de... É um desafio também, né? A gente tem os prós, tem os contras em relação a essa questão mais ética de privacidade com o uso, né, dessa tecnologia em campanhas políticas. Perfeito, Mariana. A gente defende muito aqui, né, você criar a sua própria base de dados. E aí, construir a sua base de dados já com uma autorização da pessoa para que você possa comunicá-la e tudo mais. Hoje em dia, a gente vê muito as pessoas comprando uma base de dados, o que é ilegal, né? Que não deveríamos fazer, até porque não é assertivo. Acho que você vai concordar comigo. Muitas vezes a gente
a gente escuta as pessoas dizendo assim, eu comprei ali uma base de dados, eu consegui uma base de dados. A pessoa nem te conhece. Você acha mesmo que a pessoa, ao receber uma mensagem sua, ela vai querer dar uma atenção? Quando ela vê que é sua, ela nem te conhece. Então não adianta, né? E as pessoas insistem muito nisso, em comprar uma base de dados, em fazer um disparo em massa de WhatsApp. Outra coisa que também, pela Meta, não é permitida, né? Que a dona do WhatsApp aí, não é permitido. Mas as pessoas querem fazer. Até porque montar uma base de dados, fazer esse trabalho um a um com as pessoas, segmentar, fazer uma lista de transmissão, isso é trabalho. E muitas vezes eu vejo que as pessoas querem facilidade, sendo que numa campanha eleitoral não existe facilidade. Quer ganhar uma campanha eleitoral? Tem muito trabalho. Então a primeira coisa que eu falo para a pessoa é: você quer ganhar uma campanha eleitoral? Você está preparado para trabalhar? Porque não existe. Elas acham que vão sentar em casa e vai fazer uma lista de... Vai disparar lá uma mensagem e vai ser eleito. Não é assim. A campanha dá trabalho e as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Esse é o primeiro grande problema. Então eu defendo muito que as pessoas façam banco de dados. Tomem cuidado ao comprar banco de dados, não indico. Então você faça o seu banco de dados. Tenha cuidado com o LGPD, então de como você vai fazer. Às vezes você vai construir um banco de dados até mesmo num Excel da vida. Tudo bem, mas de repente ao captar esse contato, faça um termo para que você esteja respaldado na hora que você enviar uma mensagem e a pessoa falar alguma coisa, falar, não, ó, tá aqui o termo, eu consigo. E eu tenho certeza que a Justiça Eleitoral esse ano já vai dar uma apertada nisso, então certamente as pessoas que vão fazer aí disparo de mensagens, que vão usar canais poderosos como o WhatsApp, eu acho que o WhatsApp é muito importante numa campanha eleitoral, mas tem que tomar muito cuidado com base de dados para não ser antiético e não ter problemas maiores aí com a Justiça Eleitoral. Paulo, a gente vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, é a pausa obrigatória para a rede, mas pedir para você continuar conosco, já já a gente retoma. 37 minutos, seguimos aqui com o nosso quadro. Mariana Bonjour nos faz companhia nessa manhã. Tá uma tela diferente ali, Anderson, me avisa aí se o nosso convidado estiver por aí, vai nos avisando, mas mandar um alô para todo mundo que está nos acompanhando aqui também, a galera que está na transmissão também, muita gente parabenizando o quadro da Mari, muitas curiosidades por aqui. Mandar um alô pro seu Nelson Lopes, que já está conosco. Ó, compartilhou uma foto aqui nessa manhã, direto da Arena Pantanal. O que é que o senhor tá fazendo por aí essa hora, seu Nelson? Conta pra gente. Carlos Palmeirense também já tá por aqui, mandando mensagem pra nossa equipe. Aí comemorando ainda resultado de ontem. Já já nós vamos falar sobre isso no Momento do Esporte. A Ana Almeida, bom dia, pessoal da CBN. Tô sempre aqui acompanhando as entrevistas de vocês, ligados aqui conosco. Obrigada, pessoal, pela sintonia. A gente vai seguindo aqui com o nosso quadro Comunicação Política desta manhã. Mariana Bonjour, fique à vontade. Hoje falando aí um pouco mais, né, com mais detalhes, na verdade, a respeito desse tema. Política e tecnologia, conversando com o Paulo Júnior, que é fundador e CEO da Politique. Fique à vontade para seguir o nosso bate-papo. Bom, voltando aqui, Paulo, queria que falasse... Não, a gente falou um pouquinho da sua plataforma, mas que você desse, às vezes, alguma dica para nós. Existem algumas outras ferramentas tecnológicas, às vezes uma área que você ainda não entrou, mas que, de fato, né, são inovadoras e que você viu que está funcionando aí para o meio político, ou alguma oportunidade que você está vendo também está entrando, às vezes você está inovando também e eu não estou sabendo, mas dá aqui, né, falar um pouquinho para a gente dessas ferramentas tecnológicas em geral. O que, além desse cruzamento de dados, né, hoje é oferecido, se tem, né? Às vezes também não são essas ferramentas que estão sendo utilizadas. Queria saber, você que é o cara da tecnologia, que vai saber aqui nos falar sobre isso. Eu venho mais, Mariana, até aproveitando aqui, eu venho mais da parte política do que da própria tecnologia. Eu me apaixonei pela tecnologia depois de saber o quanto ela poderia me ajudar no meu dia a dia. Por necessidade, mas eu tenho né, Paulo? Exato. Mas eu tenho aproveitado muito, viu, Mariana, Camila, Pedro, todos esses dados e aproveitado para fazer esse engajamento com o eleitor.
fazer essa comunicação com o eleitor. Então, eu acho que não tem... A gente precisa fazer o arroz e feijão bem feito. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar muito o WhatsApp, a gente precisa aproveitar muito essas segmentações de público dentro do Facebook, Instagram, dentro da Meta, né? Agora não é possível mais utilizar lá no Google, mas na Meta ainda é possível, então temos que aproveitar muito bem essa segmentação. Outra coisa muito importante são as ferramentas para monitoramento das redes sociais. Essa eu acho que todo mundo deveria usar, porque ela vai fazer toda a diferença para você entender o sentimento do eleitor, entender o que estão falando aí na sua cidade, para você segmentar discurso, para você saber onde atacar, para você saber o que as pessoas estão falando tanto de você quanto dos seus concorrentes ali, né, dos outros pré-candidatos. Então, além disso, Big Data e inteligência artificial podem ajudar muito desde que bem feito, né? Ajudar muito no sentido de te ajudar a tomar decisões, de te ajudar a analisar cenários e não utilizar a inteligência artificial para fazer a campanha. Não adianta. Então, não adianta você achar que vai usar aí uma inteligência artificial e ela vai fazer sua campanha. Eu já vi aí algumas pessoas dizendo, né? Muito fácil fazer uma campanha, só colocar lá numa inteligência artificial e ela vai fazer minha campanha toda. Não, não é bem assim. Tome cuidado, porque você pode ter muitos problemas utilizando de forma incorreta as tecnologias também. Essa é uma pergunta que eu até ia fazer, Paulo, mais ou menos no sentido de como que a tecnologia está sendo utilizada para fazer exatamente isso. Esse monitoramento, essa análise de comportamento do eleitor. A gente sabe que na eleição passada, né? Não na passada, na retrasada, que o Trump ganhou, teve toda aquela polêmica, né? Em relação a Cambridge Analytica, que foi exatamente isso, né? Então, queria entender de você, né? O que de fato a gente poderia estar monitorando, né? Se há hoje ferramentas que você recomenda de monitoramento de redes sociais, de comportamento do eleitorado, de forma que também, né, a gente não entre aí ferindo a privacidade dos próprios eleitores. Perfeito. A gente tem hoje a Sent Monitor, é uma das que eu utilizo em algumas campanhas por aqui. Mas mais para a gente entender o comportamento do eleitor, sem também ferir, óbvio, com comentários nas redes sociais, com hashtags que estão sendo utilizados, então de forma que a gente possa, que a legislação permite. Eu costumo dizer que a campanha é muito curta, né? A gente está aí há 98, 97 dias, agora não vou... 97. Estou meio perdido aqui no tempo. 97, né? Obrigado. E a gente não pode também perder tempo fazendo aquilo que não pode fazer, sabe? Que a legislação não permite. Porque às vezes a gente acha que vai ganhar mas a gente vai perder tempo. Perder tempo com o processo, perder tempo com informações que de repente a gente nem utiliza. Então, muitas vezes a gente abre muito esse leque e acaba não utilizando. Então, não adianta eu ter várias informações se eu não for utilizar de maneira eficaz. Então, é melhor que eu tenha menos dados, mas que eu use de maneira mais assertiva. Então, eu monitoraria as redes sociais, né, principalmente pensando que a maioria dos municípios brasileiros, eles são municípios pequenos. Então, a gente monitorar aí também pode ser uma grande sacada. Não só para municípios grandes, mas também para municípios médios. Aí isso seria muito importante. Eu trouxe até um dado aqui, Mariana, já quero aproveitar para compartilhar com você, que 57% dos municípios eles têm até 10 locais de votação. Então, a maioria, né, dos municípios brasileiros são municípios pequenos. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, né? E 3.159 municípios têm até 40 sessões eleitorais. Então, a maioria dos municípios são muito pequenos. Exatamente. E, Paulo, a gente vê que cada ano tem uma novidade, né? No ano passado veio muito forte o ChatGPT, toda essa inteligência artificial. Esse vai ser o primeiro ano, de fato, que a gente vai participar, né, de uma campanha com o uso da inteligência artificial. Tem algumas preocupações, o próprio, né, TSE tomou algumas providências em relação a resoluções, enfim. E a gente vê que a cada ano mais avanço tecnológico, né? Então, como você que tá nesse mercado, como que você vê
a sua visão mesmo do futuro de campanhas políticas para os próximos 10, 15 anos, né? Eu confesso às vezes que eu me preocupo um pouco, como nós profissionais, né? Cada hora surge uma ferramenta que é boa, mas também a gente sabe que tudo que é bom também tem pessoas usando pro lado mal, né? E é isso que são os nossos desafios. Quem faz campanhas construtivas e propositivas também sofre, né? O lado ruim ali, mais maléfico de uma campanha. Mas como que você vê esse avanço da tecnologia nos próximos anos, né, das campanhas políticas, em um mundo que está cada vez mais digitalizado, se é que é possível? Perfeita a sua pergunta, Mariana. E quando a gente entra numa série dessa, a gente sempre sabe, né? Vai ter gente que vai usar para o bem e vai ter gente que vai usar para o mal, é inevitável. Quem dera se a gente tivesse só pessoas utilizando de forma correta as tecnologias. Aí a gente vivia num mundo perfeito. Mas não é bem assim, então a gente vai ter que jogar esse jogo sabendo que sempre vai ter pessoas que vão utilizar de forma indevida, de forma incorreta as tecnologias. Bom, eu acho que é o futuro, né? Como eu disse, as campanhas agora ela tem que se profissionalizar a cada dia. A cada dia que passa, eu vejo que o amadorismo na campanha eleitoral ela tem diminuído. A gente vê muitas pessoas que falam assim, pô, vamos investir no marketing de uma campanha, acho que você bem sabe mais que eu disso. Pô, vamos colocar aí um gestor de tráfego para fazer, né, um tráfego bem feito, segmentar os públicos. Ele fala, não, tem o meu sobrinho ali, que ele fez ali um curso, ele sabe fazer, e aí vai lá e aí faz tudo errado. Então, assim, a gente tem que usar as tecnologias, mas de maneira correta. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando e ter profissionais que saibam o que estão fazendo. Então, as campanhas a cada dia que passa têm se profissionalizado. Eu acho que é um caminho sem volta. A inteligência artificial a cada dia vai ser mais utilizado. Big Data vai ser cada dia mais utilizado. Então, acho que as campanhas vão se profissionalizar, novas ferramentas vão surgir, mas a grande atenção que a gente precisa ter é ter profissionais que saibam usar. Porque até o próprio chat GPT, se uma pessoa for lá e fizer uma pergunta sem noção, a resposta não vai ser uma resposta correta. Então, a gente tem que ter bons perguntadores, né? Quando a gente vai falar de chat GPT, por exemplo, né? De inteligência artificial. Então, eu acho que a tecnologia está aí para auxiliar, mas a gente precisa ter bons profissionais. Porque sem bons profissionais, não tem tecnologia. Até para brifar, né? O ChatGPT precisa ser brifado, a gente precisa contextualizar ali, né? O que a gente precisa, qual que é a estratégia, porque ele vai jogando informação, né? Não necessariamente é o melhor caminho. Então, essa parte estratégica eu ainda eu falo que eu não defendo, né? A não ser para produção de conteúdo, que é útil desde que você brife, dê o comando correto, né? Para vir um resultado de fato eficaz ali. Mas tem as suas complicações. Eu falo que ainda o humano não consegue ser substituído, né? Em algumas funções ali. Ajuda, otimiza, que nem as ferramentas, né? Em muitas situações, mas não substitui, né? Eu queria fazer uma pergunta só, assim, de curiosidade também pro Paulo, Mari. Não sei se tem mais algum questionamento ainda em relação a isso. Tem muito candidato, muito membro aí das equipes que teimam contra a tecnologia? Principalmente quando a gente fala, né, daqueles ali que já estão no mandato há muito tempo, que já tem toda essa experiência política. Eu acho que, pode ser que tenha uma resistência muito grande, né? Principalmente aquele, não, toda a vida eu fiz assim, eu quero continuar fazendo assim. Mas fulano, a tecnologia tá aqui. Não, na minha época eu que resolvo. Tem muito disso? Tem alguma curiosidade, alguma história que você poderia compartilhar conosco, Paulo? Calma, eu tenho inúmeras histórias. Acho que eu ficaria aqui o dia inteiro te contando histórias. Conta só uma aí pra gente. É uma resistência. É uma resistência gigantesca, né? Porque a gente pega vereadores aí em cidades com 6, 7 mandatos. E aí o cara fala justamente o que você falou. Eu sempre ganhei assim. Uhum. Você fala pro cara, quantas pessoas passou no seu gabinete e você atendeu, né, durante esses 3 anos aí e meio? Ele fala, bastante gente. Eu falei, mas número? Não sei o número. Fala, você tem uma base de contatos, você registra as pessoas que você fala e tal? Não, eu tenho registrado. Fala, aonde? No WhatsApp. Eu tenho contato das pessoas no WhatsApp. Então as pessoas não estão preocupadas em evoluir, em profissionalizar. Mas agora a gente está vendo que ao longo dos próximos anos isso vai ter que acontecer. Porque está vindo já um pessoal aí se atualizando, usando as tecnologias e a gente vai começar a ter uma virada de chave. E aí quando começa, né? Algumas pessoas perderem mandato e falam, pô, o cara teve 5 mandatos e agora perdeu a eleição. Peraí, por quê?
Então, acho que por isso que esse profissionalismo ele está vindo, ainda um pouco devagar ali, mas agora vai acelerar. Eu acho que 2024 vai ser um ano muito importante, onde nós vamos ter muitas pessoas usando tecnologia, usando aí redes sociais para alavancar e profissionalizar as campanhas. E aí sim, com certeza, os mais antigos vão olhar e falar, poxa, eu preciso me atualizar. Perfeito. Não, tem gente ainda que faz, né, Paulo, a base de dados no papel. Então, vai numa reunião, aí pede, eu acho até válido. Então, você vai no lugar, escreve, né, o nome, pega o telefone da pessoa, mas que tem ali uma ferramenta, nem que seja um Excel, para depois você passar e registrar. Quantas vezes eu já não vi, eu tinha, tá em algum lugar, eu anotei num papel, mas cadê o papel, né? Então, assim, a pessoa até começa a fazer um trabalho, que é aquela, né, o primeiro passo, que é tentar conseguir o contato, a nota, mas e aí, cadê, né? Não tem essa organização. Então, é possível, eu acho bacana, tem gente que faz reunião, pega o nome, né? Passa tipo um abaixo-assinado ali, uma lista de contatos, mas depois você passa para um sistema, para uma tabela, né? Salva ali num drive, né? Para não ter também perigo de perder. E aí, né? Não tem mais os contatos. Até quero ali. deixar uma dica aqui, né, para quem está nos ouvindo, de utilizar esses dados, porque às vezes eles até começam a fazer, né, como a Mariana disse, e aí eles não só pegam e não faz nada e falam, não serve para nada, não vou fazer. Só que com uma boa base de dados, eu consigo fazer um impulsionamento na rede social para essas pessoas, eu consigo colocar numa lista de transmissão e enviar o meu trabalho que está sendo realizado tempo a tempo. Eu costumo dizer, Mariana, que se as pessoas fizerem isso ao longo do mandato, chega praticamente com a campanha feita agora. Porque ela já comunicou todas as ações durante todos esses 3 anos e meio. Ela já criou um relacionamento com essas pessoas. E o voto é o fruto do relacionamento. Agora não adianta outro candidato passar lá para pedir o voto, porque ela já acompanhou, ela já viu toda a sua luta, já viu toda a sua trajetória, já viu tudo que você tem feito. Então o voto está muito perto de acontecer. Só que as pessoas não fazem isso. E aí deixa para fazer agora. Aí quando chega na porta das pessoas, as pessoas falam, só 24 em 4 anos. Aí tem que ouvir isso aí mesmo, né? Que não cria esse relacionamento constante, né, com o eleitor durante esses 4 anos de mandato, ainda tem que ouvir isso. E tem que ouvir mesmo, né? Se em 4 anos você não se preocupou em ter um relacionamento de fato com quem votou, às vezes a gente sabe, num estado grande, por exemplo, se é nível, né, de um deputado, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ainda mais aqui somos 142 municípios, por exemplo, né? Então, mas pelo menos pega um contato, tá toda semana você manda, né, uma mensagem, não precisa ser todo dia também, né? Deixar o eleitor enjoado de saber notícias de você, mas o que de fato importe ali para ele, né, segmente, converse, e eu acredito muito nisso, Paulo, eu acredito que política é relacionamento, é construção de relacionamento, então quem tem mandato, olha a oportunidade, são 4 anos que você está em alta, você tem um cargo ali, está na mídia, que você tem a oportunidade de estar mostrando as suas ações, as pessoas não aproveitam isso, se desesperam, aí chega no último ano, aí querem fazer aqueles 50 anos em 5, que JK fez, eles querem fazer os 4 anos em alguns meses. E aí, de fato, é difícil, né? Então, é o grande desafio aí que os mandatários hoje não têm aproveitado, e se aproveitar bem feito, vai chegar ali praticamente reeleito, né, para a eleição. Concordo plenamente, defendo muito essa ideia, inclusive, dessa construção de relacionamentos do eleitor. E Paulo, já caminhando para o final, que o nosso tempo está acabando, não sei, Cami, se chegou alguma... Se tem alguma verdade, pergunta? não, pessoal. Pergunta não. O pessoal tá só parabenizando aqui. Deixa eu trazer alguns nomes da galera que tá aqui. A Raquel Abraão tá dizendo que tá gostando, acompanhando aqui também a entrevista. Parabéns. Também a entrevista que a gente fez há pouco. Diz que tá na audiência sempre. Etienne também tá conosco, mandando um abraço também pra Mari. O Carlos Santos tá comentando e dizendo também que quer ouvir Mariana Bonjour falando sobre o jogo, que daqui a pouquinho tem momento do esporte. A galera tá atenta aqui aos seus comentários também, Mari. José Luiz, Raul Bastos, o Breno Pereira tá aqui conosco. Muito bom, Mário, teu quadro. Parabéns mais uma vez. Cada semana é uma entrevista muito bacana. A galera tá só comentando hoje. Acho que tá todo mundo mais atento do que curioso. Paulo, eu não sei qual que é o seu time, mas aqui a nossa bancada é toda palmeirense. Então tá todo mundo... nem toda aqui, nem toda. Thaísa tá aqui, não tá aparecendo, mas Thaísa não tá aparecendo, mas ela já ficou falou, um pouco brava aqui, já se
se manifestou. Mas o Pedro, eu e Camila somos palmeirenses e estamos muito felizes com o resultado de ontem, né? Aí na sua terrinha teve jogo, Palmeiras e Corinthians. Não sei se você concorda com a gente ou não, mas estamos todos muito felizes com o resultado de ontem. Eu vi que os três são palmeirenses e eu vi quando eu entrei na live e falei, olha, o sorriso tá até diferente, né? Mas o meu time também jogou ontem, ganhou, mas infelizmente meu time tá na Série B, então eu não tô tão feliz quanto vocês. Tem uma curiosidade aqui, Paulo, para essa reta final dar uma descontraída. O Júlio César também, que não perde uma conversa, um bate-papo aqui na CBN, ele diz assim, Mari, Paulo e Pedro, se a inteligência tá ficando cada vez mais inteligente, uma hora ela vai chegar à conclusão de que quem foi eleita foi ela. Já, essa inteligência vai acabar reivindicando o mandato. É um comentário que o Júlio César compartilha conosco nessa reta final aqui, Paulo. É que muitas vezes, né, Camila, as pessoas utilizam a inteligência artificial de forma indevida e aí, em vez de ter um resultado importante, né, um resultado de eleito, acaba não sendo eleito. Então, a inteligência ela é muito importante, mas sem bons profissionais, infelizmente, a inteligência artificial ainda não é nada. Perfeito. Mariana, fica à vontade. Pedro, não sei se tem mais alguma dúvida por aí. Sugeri para o Paulo criar um aplicativo Ó, tá cheio de sugestão aqui, Paulo. para evitar, Vou sabe, ter que aumentar a minha equipe. aquele acontecimento lá da padaria Empório que você postou no seu perfil. Entendeu? Para nos livrarmos desse tipo de candidato. Explica pro povo. Eu tô por rapidinho. fora Eu não dessa. entendi Conta pra também, mim, acho que eu Paulo. não vi. Você falou de relacionamento. Olha, Ter tá- bom relacionamento é importante, né, Paulo? O Pedro, aconteceu um episódio, acho que vocês viram aí, da padaria Betaville, onde o dono da padaria acabou tendo uma discussão com um cliente que estava usando o notebook na mesa da padaria. Não sei se vocês chegaram a ver esse caso. E o dono da padaria tinha sido candidato numa cidade, e aí eu fiz um vídeo sobre isso. Depois vocês entrem lá no nosso perfil que vai ter esse Vou olhar. vídeo lá, @br.politic. E ele tinha sido candidato e ele foi muito mal votado. Porque é o que a gente falou aqui, né, Mariana? O voto ele é fruto do relacionamento. E se você não tem um bom relacionamento, se você não atende bem as pessoas, infelizmente as urnas elas vão te dar um resultado não tão favorável assim. E aí foi isso que aconteceu. Não Ele existe teve uma milagre, né, discussão lá com Paulo? o cliente Não existe milagre. e foi muito mal votado. Eu falo que a comunicação, a gente dá uma disfarçada às vezes tenta não ressaltar os defeitos que todo mundo tem, tenta ressaltar as qualidades, mas de fato você é um reflexo, é reflexo do que você é. Então, se você, de alguma forma, né, eu não tinha visto essa situação, depois vou ver o vídeo da sua análise, mas de fato, é a pessoa, né, como ele foi, imagina como seria como político, né? Mas muito bom. Finalizando aqui, Paulo, sobre queria isso. agradecer muito a sua presença, deixar para você se despedir, também deixar suas redes sociais, fazer a sua propaganda também e aproveitar para falar um pouquinho. Acho que eu sempre peço, né, para o convidado finalizar dando um conselho, né? Você, Paulo, não só como CEO, né, da Politique, mas também como consultor político há tanto tempo, um conselho para os nossos ouvintes aí que são pré-candidatos, talvez aí eles que estão tentando ou pensando em incorporar a tecnologia nas suas campanhas. E queria ouvir seu conselho e já vou me despedir aqui, agradecer você pela presença, foi muito bom estar contigo aqui. Deixar um abraço para todos os nossos ouvintes, agradecer a presença de todos também. E terça-feira tem mais. Obrigada, Cami, Pedro. E Paulo, fica à vontade. Eu quero agradecer aqui, Mariana, o convite, agradecer Camila, Pedro, por esse bate-papo incrível. Foi uma manhã muito produtiva para mim, aprendendo com vocês. É sempre muito bom participar com grandes pessoas como vocês e me coloco sempre à disposição aqui. Contem comigo, contem com o Politic para que vocês precisarem aí. E o conselho que eu deixo hoje é que faltam 97 dias. 97 oportunidades de fazer o que precisa ser feito. Se você hoje se determinar, fazer um bom planejamento, conversar com as pessoas, fazer um bom relacionamento, cadastrar essas pessoas, certamente você terá um resultado positivo. Então, lembre-se, a campanha eleitoral acontece de 4 em 4 anos e você tem 97 dias para conquistar o seu objetivo, essa oportunidade de representar as pessoas. Então, agradeço desde já
Quem quiser aí mais dicas, segue lá a gente. Inclusive, vou dar um presente. Quem seguir a gente lá, @br.politic, vai ganhar um presente hoje. Então, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui. E contem sempre comigo, com o Politic. Tá aí, já conta lá então, ouvinte CBN. Já vai ganhar um Segue presente e manda aí. no direct falando, escutei o Paulo lá na CBN, na companhia da Mari, quero o meu presente. Não vale aqui, tá? Vocês, É tá, isso aí. galera? Obrigada, Paulo. Vamos fazer uma pausa aqui pro nosso repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente...